tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, hoje encerrando, né, com a Tainara, esse círculo de formação que nós realizamos na Semana do Brincar para a Educação Infantil. Eu espero que todos tenham gostado, espero também que vocês aproveitem bastante a Tainara, que traz aí uma proposta bem legal para dialogar conosco, e que possamos encerrar, né, essa semana com êxito. Queria dar os parabéns a todos que conseguiram participar dessa semana conosco. A gente sabe que teve algumas pessoas com problemas de internet e outros problemas não puderam estar aqui, mas que depois vão poder apreciar e rever até as palestras que nós tiverem lá disponíveis no portal. Então, agradecer, desde já, a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa semana, dizer que hoje a Tainara encerra no Dia Mundial do Brincar, que hoje é o dia que a gente comemora mesmo o Dia do Brincar, e que a Tainara seja bem-vinda. Eu só conheço ela por nome, vou ter o prazer de escutá-la hoje, a Marlis indicou ela para estar aqui conosco. Eu queria agradecer em nome da Secretaria você ter aceito estar aqui com a gente, né? Falar um pouquinho da sua experiência e do seu tema aqui para todos do município. Então, seja bem-vinda, Tainara. É um prazer receber você conosco. A Tainara é doutoranda e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também fez graduação em pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passou um tempo lá em Portugal, na Universidade do Porto, com a questão da mobilidade acadêmica. É integrante do Laboratório de Pesquisas em Oportunidades Educacionais, o LAPOP, que fica na Faculdade de Educação da UFRJ, e desenvolve pesquisas sobre apropriações e usos de dados, avaliações em larga escala pelas unidades escolares, procedimentos de matrícula escolar e interações pedagógicas na educação infantil. Atualmente, a pesquisa da Tainara envolve os seguintes temas: interações pedagógicas, socialização de crianças e construção de trajetórias escolares. É com grande prazer que eu escuto Tainara. Boa tarde, agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Algumas fotos, assim, algumas carinhas eu já reconheço, porque eu estive aqui ontem. Então é isso, assim, eu propus uma conversa, vou projetar aqui, mas aí a intenção é que a gente vá dialogando. Então, assim, não fiquem com vergonha, coloquem questões no chat para a gente conversar, eu acho que a intenção é essa, para a gente pensar um pouco na nossa prática antes, durante e depois da pandemia, como que a gente vai vai continuar estruturando a nossa prática pedagógica para a primeira infância. Como a Marlis disse, eu integro o Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais, eu já estou liberada para compartilhar. E eu tenho pesquisado na primeira infância desde o mestrado. Eu fiz etnografias em escolas, desde 2017 que eu venho circulando pelas escolas. E em 2019 eu passei um ano completo visitando 2 escolas, uma pela manhã e outra pela tarde. E pesquisando um pouco as práticas pedagógicas, então, como que a professora interage com as crianças, como que as crianças interagem ali naquele ambiente, como que vai se dando essa construção de trajetórias na primeira infância. Eu tenho trabalhado muito com o conceito de interação social, e como eu vou apresentar aqui, é um conceito importantíssimo, porque ele vai estruturar as interações, a prática docente, ele vai garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na primeira infância, e ele parece que é uma coisa simples, mas ele não é. Assim, se a gente pensar um pouquinho como a gente interage em todos os ambientes sociais que a gente tem, que a gente frequenta e tudo, a gente vai ver que a gente não interage da mesma forma com todas as pessoas. E na primeira infância é a mesma coisa, assim, então a gente começa a pensar um pouco como que ocorre essa distribuição de oportunidades educacionais na primeira infância. Aqui eu não vou falar tanto da interação que eu pesquisei no mestrado, eu vou falar um pouco mais, vou me deter mais à brincadeira. Deixa eu projetar aqui. Vou me deter um pouquinho mais na brincadeira, pensando, vocês conseguem ver? Eu agora não vejo mais de vocês. Sim, Thay. Pois.
Então, eu intitulei aqui Educação Infantil e as Práticas Pedagógicas na Pandemia. Coloquei meu e-mail aqui, caso vocês queiram, eu adoro trocar informações. A Nádia não disse, mas eu estou em processo de inserção profissional. Então, eu acho muito importante essa troca, porque daí também eu vou estar pensando a minha prática, né? Porque eu já estive nas escolas, já estou pesquisando desde 2014, mas agora eu estou realmente como professora. Então, eu acho que agora a gente vai... o meu pensamento ele vai mudando um pouco. Então, se vocês puderem ir trocando, colocando sugestões, está ótimo. Então, assim, a organização da minha apresentação. Eu separei em 3 eixos. O primeiro, eu vou falar um pouco da educação infantil, do currículo, definição de crianças e práticas pedagógicas, para a gente ver um pouco de onde a gente parte. Depois, eu vou apresentando mais os desafios, né, os dilemas colocados para a educação infantil agora, nesse período de distanciamento físico. E depois, eu vou falar um pouco das estratégias possíveis, né, do que a gente pode dar como recomendações. Oi? Pensei que alguém tivesse falado. Então, primeiro a gente precisa acordar aqui que os documentos, né, as legislações, os documentos oficiais para a educação infantil, eles não foram pensados para uma educação infantil em tempo com características remotas, né, pelo online, e que eles não pensam, quer dizer, eles vão pensar a educação infantil, né, como a primeira etapa da educação básica, obrigatória, no caso a pré-escola, a creche ela é facultativa, e que ela é oferecida em ambientes escolares, né, em creches e pré-escolas. Depois, eles vão dizer também que essa prática, né, esse cotidiano, ele deve ser organizado com base em princípios éticos relacionados à autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, princípios políticos relacionados aos direitos de cidadania, exercício da criticidade, respeito à ordem democrática, e também os princípios estéticos relacionados à sensibilidade, criatividade, ludicidade e liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais das crianças, da sociedade. E daí o terceiro ponto, né, a finalidade da educação infantil, que é o desenvolvimento integral da criança pequena. Então, os aspectos motor, cognitivo, físico, psicológico, todos eles ali direcionando, orientando essa prática. Então, dito isso, assim, a gente tendo em mente esses princípios, a gente pode pensar um pouco como que essa organização ela tem se manifestado nesse tempo atípico. Então, o currículo, o documento, né, que eu estou falando das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu não coloquei a base aqui, porque a base, ela parte desse documento, então eu preferi colocar só as diretrizes, citar as diretrizes. Então, vai definir como um conjunto de práticas que buscam articular experiências e saberes das crianças com esses conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Já as práticas pedagógicas, que é o que a gente vai focalizar aqui nessa apresentação hoje, ela vai definir práticas pedagógicas, né, como proposta curricular, que devem ter como eixos a interação e a brincadeira. Então, é a partir dessa colocação que a gente vai pensar aqui um pouco hoje, né? A educação infantil, acho que a principal diferença dela com os outros segmentos, etapas da educação básica, é que ela é estruturada a partir da interação e da brincadeira. E que a brincadeira a gente vai entender como coisa séria. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava fazendo trabalho de campo, às vezes eu via muito, tanto por parte dos responsáveis e até por parte de alguns professores, que a brincadeira era algo para passar tempo, assim, para preencher buraco. E que não tinha necessariamente uma intencionalidade pedagógica. E aqui, então, a gente vai falar um pouco dessa brincadeira como uma prática estruturada pelo docente também, ainda que ela considere também o interesse, as demandas das crianças pequenas. Então, as diretrizes, né, elas vão definir as crianças como sujeitos, né, histórico de direitos que nas interações, nas brincadeiras, nas relações, nas práticas, elas vão vivenciando, construindo a sua identidade pessoal e coletiva, experimentando, narrando, questionando, construindo sentidos sobre a sociedade e também sobre a natureza e produzindo cultura. E aí, assim, a partir desse entendimento, a gente vai migrar um pouco
o que a literatura acadêmica, científica tem produzido, né? E aí, aqui agora ainda é a definição da brincadeira. Mais uma vez, é o que eu coloco, né? A brincadeira como direito da criança, como um eixo norteador das práticas pedagógicas. Eu coloquei 2009A e 2009B. O 2009A eu estou me referindo às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. As diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil. E a 2009B, eu estou me referindo aos critérios, ao documento orientador que o governo federal, né, o MEC, divulgou, que é para orientação das práticas pedagógicas com os bebês, as crianças bem pequenas, né, das creches. E esses dois documentos vão falar que a brincadeira era um direito da criança, que a brincadeira é um eixo norteador das práticas pedagógicas, que as rotinas nas creches elas devem ser flexíveis e reservarem períodos longos para as brincadeiras livres e estruturadas às crianças, que a organização dos espaços eles devem zelar pelo direito ao brincar da criança pequena, que os brinquedos, os materiais, os livros, eles são considerados instrumentos do direito à brincadeira e não como um presente excepcional. Eu acho isso muito importante da gente reafirmar aqui, porque às vezes a gente vê, né, a hora do brincar, a hora disso, a hora daquilo, e os brinquedos, às vezes, eles não estão acessíveis e nem disponíveis para as crianças. Isso a gente pode pensar tanto no ambiente escolar como também no ambiente familiar, né? E que as crianças elas precisam desses objetos para que elas se desenvolvam, para que elas aprendam, né? E, por último, também a construção das creches prevê a possibilidade das brincadeiras em espaço interno e externo, ou seja, no ambiente ali da sala de aula, né, que a gente chama de sala de aula, e também no ambiente externo, no campo da escola, na quadra da escola. Tudo isso deve ser garantido e zelado à criança. São direitos fundamentais e invioláveis, né? A gente pode entender assim. E aí, sim, agora a gente vai migrar um pouquinho lá para o debate sobre científico, acadêmico, né, que vai tanto da psicologia, especialmente da sociologia da infância, eles vão abordar a brincadeira como um fato de humanização, onde a criança ela se reconhece, conhece o mundo, como fato de cultura, né? E daí vou falar que é uma atividade que se cria de maneira interpretativa e onde a criança expressa a cultura. Essa expressão interpretativa tem um autor que eu não sei se vocês conhecem, que é o William Ponsari. Se não conhece, eu indico muito, assim, ele é muito bem... ele é muito lido e reconhecido pela produção, e ele fala dessa reprodução interpretativa. Então, ele vai falar que a criança ela tem aquela cultura de par, que ela se reconhece naquela cultura, é uma cultura diferente da cultura adulta, né, que é gerada ali, que é construída a partir da brincadeira, especialmente, das interações, e que ela está ali, ela é criada de uma maneira, uma autonomia relativamente desvinculada do mundo do adulto, mas ela não é totalmente, né? Ela depende desse mundo adulto. Então, ela fala que é uma reprodução interpretativa, né? A partir daquilo que ela observa do adulto, ela vai reproduzir, mas de uma forma interpretativa. E não necessariamente ao pé da letra. Por isso que a gente vê muito também as crianças, por exemplo, elas podem pegar uma vassoura e a vassoura pode ter outra funcionalidade para ela, porque ela não consegue estabelecer essa relação semântica, né, com aquilo que ela tá olhando, brincando, criando ali. Então, essa aqui, a Ferreira, né, a Manuela Ferreira, é uma professora portuguesa lá da Universidade do Porto, que ela também faz uma etnografia, e ela vai dizer que o brincar ele não é nato, que as crianças elas aprendem a brincar desde quando elas nascem, né? Desde as primeiras interações que elas vão estabelecendo com os adultos e com as outras crianças. Tem uma professora também que é referência em pesquisas com bebês, que é a professora Daniela Guimarães, da Faculdade de Educação, é a primeira professora, né, que eu cito ali na primeira citação, desde Arenharte e Daniela Guimarães. E a professora Daniela Guimarães, ela também tem desenvolvido pesquisas com crianças e ela tem escrito um pouco, né, de como que as crianças elas vão interagindo com esse mundo e produzindo cultura desde os primeiros meses de vida, desde o primeiro dia. E a professora Manuela Ferreira, ela vai dizer, né, que a brincadeira ela não é nata, que as crianças elas aprendem a brincar. Elas criam, elas elaboram regras, elas observam o outro, né, para criar aquele ambiente, aquela cultura ali que elas estão, onde elas estão convivendo.
E aí eu trago também um outro texto, né, da professora Patrícia Corsino, com a professora Flávia Mota e também com a Nubia Santos, que elas vão reforçar que a brincadeira ela é uma expressão de cultura, e tem uma autora que fala que é uma cultura lúdica, que ela se diferencia da cultura adulta, porque ela tem ali a ludicidade como elemento orientador, né, daquele processo de criação. E aí eu também cito aqui a Luciana Osteto, não sei se vocês conhecem, mas eu sugiro muito, vou até ler aqui o nome do título do texto, Educação Infantil, Arte e Criação, Ensaios para Transver o Mundo. Ele foi escrito em 2010, e eu conheci esse texto na graduação e eu não soltei dele até hoje, porque é um texto muito importante, que vai nos dando orientações muito ricas, assim, de como a gente pode potencializar esse desenvolvimento desse ser poético, que é a criança, né? E ela vai dizer, então, que as crianças são novidadeiras e que, por meio dessas brincadeiras, que as crianças vão se relacionando e inventando o mundo, né? E aí ela faz, então, uma defesa que, para mim, é uma das principais para essa etapa da educação básica, né, que é a oferta ilimitada de oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. Ela vai dizer, então, da importância que a gente, do educador, né, de propor e de estruturar esse ambiente de desenvolvimento e aprendizagem da melhor maneira possível. Então, oferecendo materiais diversificados, com qualidade e objetos seguros, né, que as crianças também não ofereçam riscos às crianças, mas que elas possam se expressar da melhor forma possível, assim. Então, se uma criança ela prefere se expressar por meio da pintura, que tem o material necessário, se for por meio da linguagem, né, da leitura, dos livros. Então, ela vai dizendo da importância que nós temos de planejar e de propor esse ambiente da melhor forma possível, assim, de que seja um ambiente que estimule essas diferenças e essas necessidades da criança pequena. E aí eu trago aqui também, eu estava ouvindo ontem o Daniel, assim, um pouquinho, não sei se vocês conseguem me ver, mas senão depois eu mostro de novo. Ele falou um pouco ontem, né, que caiu na caneta, da importância do desenvolvimento nessa etapa, né, que é uma etapa da plasticidade cerebral, das janelas de oportunidade. E aí tem esse livro, não sei se vocês vão conseguir me ver, que é o Desenvolvimento Infantil que Desenvolve. Ele, inclusive, foi uma indicação de uma professora que eu estava acompanhando em 2019. Eu li esse livro e eu realmente agora também estou indicando esse livro, que ele vai trazer um pouco, né, sobre as etapas de desenvolvimento das crianças. E ele fala sobre desenvolvimento humano, sobre desenvolvimento emocional, físico, motor, e ele vai convergindo, né, apresentando os resultados de muitas pesquisas realizadas não só no Brasil, mas no mundo, que vem apontando esse período promissor de desenvolvimento das crianças, né? Ele até faz uma citação, assim, para fazer uma conexão, que há tempos para todas as coisas, né? Que até eu acho que um versículo bíblico ele cita, e de fato, as crianças que estão na pré-escola, elas estão numa etapa de desenvolvimento muito promissor. Então, quanto mais estímulos, mais oportunidades a gente oferece para essas crianças, melhor. Porque se isso vai passando, ele até fala que a criança de 0 a 6 anos, por exemplo, ela tem a possibilidade de aprender até 17 palavras novas por dia. E isso explica um pouco, né, a facilidade de elas aprenderem a língua. Assim, a gente, por exemplo, se a gente for fazer um curso de inglês, de francês, a gente vai demorar um pouco mais. A criança ela pega muito mais rápido por conta dessa plasticidade cerebral, né, essas janelas que estão ali prontas para serem estimuladas, e a forma como a gente pode propor, né? Eles falam de um período sensível. Então, as crianças de 0 a 6 anos, elas estão nesse período sensível. E a importância da gente estimular. E convergindo, né, com esse livro, com esses resultados apresentados aqui, tem um estudo muito bom do Mendonça e também do Barros. Eles publicaram em 2011, que eles falam, né, que as crianças que frequentam uma educação infantil, uma escola de qualidade desde a educação infantil, da pré-escola, de como que isso vai impactar no futuro, né? Elas tendem a ingressar no mercado de trabalho mais rápido, tendem a ter uma trajetória, que a gente fala de uma trajetória virtuosa, né? Porque ela consegue percorrer esse caminho, construir essa trajetória escolar de uma forma mais linear, sem esses percalços da reprovação, evasão e tudo mais.
E aí também eu trago, então, uma observação, né, que é o cuidado, vigiar os nossos automatismos pedagógicos e nossos hábitos escolares. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito de hábitos, né, que são... hábitos são conhecimentos que a gente incorpora, as nossas experiências sociais que a gente incorpora do outro, né, a partir da observação, que a gente vai repassando, às vezes, de uma forma até inconsciente. Então, enquanto eu estava observando as salas de aula, às vezes eu vi, né, de como que às vezes a gente tem dificuldade de assegurar essa diferença, essa peculiaridade, né, da pré-escola, que não é algo parecido com o ensino fundamental. Né, que às vezes a gente tem essas práticas que a coisa de levantar a mão, de fazer fila para tudo. Não sei, a gente vai gerindo, vai organizando esse cotidiano infantil a partir dessas memórias que a gente tem, assim, dessa concepção que muitas das vezes é lá do ensino fundamental, não necessariamente da pré-escola. Uma vez eu vi uma professora fazendo arme efetue com a pré-escola, assim. Mas é isso, assim, são hábitos, coisas que a gente precisa ir refletindo e trabalhando, porque senão a gente, de fato, a gente vai reproduzindo. Então, é isso. Aí, no segundo... Opa! Então, aqui agora, depois de eu já ter falado um pouco sobre esses cuidados, o que a legislação vem colocando, o que os documentos oficiais orientam a gente quanto prática pedagógica para a gente desenvolver na pré-escola, eu trago uma pergunta, né? Qual tem sido o lugar da brincadeira em tempos de distanciamento físico? As crianças têm brincado? Como tem sido proposto esse momento que é tão crucial para essa etapa? Às vezes, uma vez eu ouvi a professora falando, não, que as crianças não brincam por causa do distanciamento. Não, assim, não necessariamente. Eu acredito que a pandemia ela tem afetado as crianças de maneiras muito distintas, assim. Aqui eu moro em Guaratiba, aqui eu escuto as crianças brincando na rua, elas não necessariamente estão fazendo esse resguardo físico, né? Então a gente pode pensar também essas diferenças desse tempo, desse cenário atípico. E aqui, então, eu vou trazendo alguns desafios, assim, que eu tenho mapeado enquanto conversa, tenho contato com os responsáveis, algumas de escolas que eu já fiz observações, e outros conhecidos, e eles têm me relatado alguns dilemas, assim, colocados a práticas pedagógicas para a primeira infância nesse momento. Primeiro é a carga horária de trabalho dos responsáveis. Eu fiz entrevista com o responsável em 2018, 2019, e eu não me esqueço, assim, aquela entrevista me marcou muito, porque eu perguntei, né, a carga horária de trabalho, quando ele chegava em casa, uma entrevista parte do Linha de Base Brasil, um projeto no qual eu faço parte, e aí o responsável dizia que ele saía de casa às 6 horas da manhã e voltava às 11 da noite. Trabalhava num supermercado, ele fazia hora extra, às vezes trabalhava, voltava até mais tarde. Então, assim, o principal responsável da criança, ele não tinha aquele momento com a criança, nem um convívio direito com ela. Assim, ela saía de casa, a criança estava dormindo, e voltava, a criança também estava dormindo. Então, a gente pode pensar nesses dilemas que são colocados por essas realidades que a gente precisa conviver nesse momento, né? Então, a carga horária de trabalho, a formação específica do principal responsável pela criança, porque, assim, isso também já foi colocado um pouco ontem pela professora Mariane, né? A formação do responsável, isso também impacta na forma como ele concebe a educação infantil, a trajetória escolar da criança, as práticas que ele pode desenvolver com a criança cotidianamente. Eu vou até apresentar isso mais adiante. Né? Então, essa formação ela é muito importante. Eu fiz observações, eu pude notar, assim, por exemplo, eu fiz entrevistas com mães e observei também essas crianças. As mães que tinham um nível superior completo, ou até pedagoga, tinha formação em pedagogia, elas conseguiam gerir esse momento, esse ambiente de desenvolvimento familiar, de uma maneira mais com um sentido pedagógico. Já as outras responsáveis, elas precisavam de uma orientação mais específica, principalmente da escola, porque elas não conseguiam, elas não tinham essa formação para essa intenção nesses momentos cotidianos, né, de interação. E eu coloco também os insumos e recursos necessários e adequados para as crianças, para desenvolver esses momentos de interação, a rotina familiar, que é afetada também pela carga horária de trabalho dos responsáveis, ou até pela configuração familiar,
E a concepção de brincadeira e interação pedagógica. Eu já mencionei, eu estava observando, né, enquanto eu fazia etnografia, uma vez uma responsável chegou para mim e falou assim, amanhã é dia de educação física? Eu falei, sim. Ela, então acho que amanhã eu não vou trazer não, ele pode faltar. Porque, assim, para ela não é uma coisa importante, é brincadeira, não tá estudando, sabe? É aquela memória também do ensino fundamental, como a professora Mariane indicou ontem, né? Esses responsáveis não necessariamente passaram pela educação infantil. Alguns têm a primeira experiência ali na educação infantil com seus filhos. Então, a importância da gente formar e orientar esses responsáveis da melhor maneira possível para que eles entendam o que é aquele cotidiano ali, entendeu? Tem um conceito que eu acho super interessante, que está lá na base, que é o de socialização estruturada. Eu acho que é esse conceito que diferencia a escola do ambiente familiar. O ambiente familiar ele pode ter também uma socialização estruturada, mas ele pode ter, ele não necessariamente terá. E a escola, sim, a escola ela tem esse ambiente estruturado. Essa socialização que a gente chama de socialização pedagógica, né? E aqui eu trago uma pesquisa, depois eu vou colocar o link no chat para vocês, que é do Linha de Base, do site que eles divulgaram. Eu vou colocar o link para vocês. Essa pesquisa aqui não é que a professora Mariane apresentou ontem, mas é sobre uma rede pública de um município de médio porte localizado na região nordeste do nosso país, né? E aqui a gente pode ver, por exemplo, que os responsáveis eles têm promovido interações pedagógicas, assim, brincadeiras intencionais com sentidos pedagógicos às crianças, não é? A gente pode ver, por exemplo, leu, folheou livros, cantou músicas, desenhou, pintou ou recortou, brincou com letras e números ou o alfabeto, brincou com números, brincou com cores e ou formas. Eu vou fazer um relato pessoal, porque eu fiz entrevistas, né, eu apliquei esse questionário também, e eu percebi, assim, que dependendo das escolas, as escolas em ambientes até mais vulneráveis, assim, em bairros mais vulneráveis, essas atividades, elas tendiam a ser, ocorrer com menor frequência, o que a gente pode pensar também, não só nessa formação do principal responsável, nessa configuração familiar, como também na concepção também do que é educação infantil, do que precisa ser desenvolvido. Então, a gente pode pensar um pouco nessas diferenças, nessas desigualdades que ocorrem. Deixa eu ver aqui. Aí a próxima, então, é o mesmo dado, só que agora ele está diferenciado. O que tem de diferente é o nível socioeconômico, né? Que foi medido através não só do nível de escolaridade do principal responsável da criança, como também da renda ou frequência em programas de transferência de renda governamental, Bolsa Família e por aí vai. E o que a gente pode perceber é que tem sim uma diferença. Por exemplo, as famílias com nível socioeconômico mais alto, elas tendem a estimular e a promover um ambiente de desenvolvimento familiar com sentido mais pedagógico. Eu falo que esse DP... Acho que foi só uma interferência, uma microfonia. Então, a gente vê essas atividades sendo diferenciadas por nível socioeconômico, né? Por exemplo, leu ou folheou livros, tem o nível socioeconômico mais baixo tem ali 39%. E com o nível socioeconômico mais alto, ele já vai variar um pouquinho mais, vai para cima, né? 55,4%. A gente vê também no brincou com letras ou ensino o alfabético, né, com letras. A gente vê que esse número ele sobe quando o nível socioeconômico é mais alto. Aí agora eu vou trazer esse dado aqui, ele foi elaborado antes da pandemia, em 1997, que está naquele livro que eu já indiquei, Desenvolvimento Infantil, o que desenvolve. A gente percebe, por exemplo, a diferença no vocabulário das crianças desde cedo. Aí tem aqui, 10, parte tem o 0 mês aqui, né? O nascimento, ele vai partindo dos 10 aqui. E aí tem os 24 e 30, até 36 meses das crianças. E como vai variando? A gente vê, por exemplo, as famílias com nível superior, olha como estica a diferença no vocabulário das crianças. E as crianças com nível com responsáveis, nas famílias com responsáveis mais dependentes de programas sociais, esse ganho de vocabulário ele é um pouco menor. E aí a gente pode pensar um pouco até nas nossas estratégias enquanto docentes, né? E o tanto que a escola é um ambiente
de promover essas oportunidades, né? De promover talvez uma equidade ali entre essas crianças, que ela é anterior à escola, né? Então, como a gente pode ajustar as nossas práticas para que a gente consiga, de uma forma ou outra, diminuir essas diferenças entre as crianças. E aí, assim, o que a gente vai, a partir dos dados que eu apresento, né, e é desde 1966, lá com o relatório Coleman, que é um relatório importantíssimo, que está nesse livro aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas vou mostrar, pesquisas em eficácia escolar. Se vocês quiserem, tem alguns capítulos digitalizados, eu posso enviar depois. E ele é muito bom, é uma referência, organizado pelo Nadia Brook e também José Francisco Soares, e eles vão apontando isso, assim, que desde 1966, quando eles queriam ver lá nos Estados Unidos, né, as diferenças, se as políticas sociais estavam, de fato, afetando, promovendo igualdade de oportunidades educacionais, e eles vão dizer que não, que assim, a origem familiar, a origem social da criança, ela importa e orienta e muito, tem um peso bem grande assim, na construção de trajetórias escolares. Então, o pertencimento familiar, de alguma forma, ele vai definir um pouco a trajetória da criança. E aí a gente tem alguns estudos, né, publicados mais recentes, que vem apontando, de fato, que a classe, né, as crianças de camadas sociais mais elevadas, elas tendem a se desenvolver mais, assim, e isso muito pelo nível socioeconômico e também pelo nível de escolarização, de formação do principal responsável pela criança, que consegue desenvolver estratégias mais pedagógicas, com sentidos mais pedagógicos. Aí que eu cito a Lahore e o Raul também, que eles vão escrever um artigo agora publicado, né, em 2020. O Lahiri, que publicou um excelente livro também, né, que ele fala das desigualdades, né, de classe na primeira infância, não sei se vocês estão lendo, que eles também vão colocar esse peso, né, da construção de trajetórias no ambiente familiar, né, de como que esse ambiente familiar ele vai estruturando um pouco esse caminho que a criança vai seguindo, na escolha de escolas, no desempenho, no desenvolvimento, vai desenvolvendo ações mais educativas. Por exemplo, as crianças de camadas mais elevadas, assim, elas, por exemplo, frequentam ambientes que crianças de camadas populares talvez não enfrentem, não só pelo nível socioeconômico, mas a gente pode pensar também sobre tem um tema muito importante, que é a geografia das oportunidades educacionais, né? De como que aquele ambiente, aquele bairro também favorece aquele desenvolvimento e aquela circulação cultural e pedagógica daquela família. Eu fiz observação, por exemplo, em um bairro que não tinha livraria, não tinha biblioteca. Eu lembro que uma vez eu queria muito comprar um livro, eu tinha um tempinho entre um turno e outro, eu falei, vou comprar um livro. Eu fui no shopping, inclusive no shopping não tinha uma biblioteca, não tinha uma livraria. Então, assim, a gente pode pensar também da forma como que esse bairro, esse ambiente, ele vai também contribuindo para esse aumento de desigualdade nessas trajetórias das crianças. E eu trago também a Carvalho Nogueira, a Maria Alice Nogueira, ela é uma referência em estudos sobre socialização familiar, né? E ela vai falar dessa socialização genderizada, que é quando as famílias elas costumam reproduzir práticas de socialização que tem uma geração, né? De geração em geração. Então, por exemplo, ela percebe, por exemplo, que as famílias elas interagem de uma forma distinta, mesmo em famílias de classes mais elevadas. E ela fala, por exemplo, ela pesquisa, né, nesse estudo, por exemplo, são famílias com boas condições, com nível socioeconômico alto. E ela fala que as meninas, elas têm uma socialização pedagógica muito diferente da socialização dos meninos. Os meninos, por exemplo, nos quartos, ela investiga os ambientes, né, os quartos das crianças, os meninos, eles são estimulados a escalar, tem aqueles objetos de escalar no quarto, tem brinquedos, tem objetos mais desafiadores, tem carrinhos. E as meninas, elas têm um espelho, tem uma prateleira com pente, com uma coisinha de maquiagem, que é o mesmo ambiente de estudo. Então, isso também vai colocando, de alguma forma, o caminho que a criança vai construindo enquanto
trajetória escolar mesmo. E ela fala também desse poder, dessa condição, desse nível socioeconômico, né? Ela tem outros estudos que vai comparando classes populares com classes mais elevadas, e ela vai percebendo, né, de como que o nível socioeconômico ele vai diferenciando. Aí eu trago também a Maria Muanes, que é a atual diretora da Faculdade de Educação da UFRJ, e a Brenda Rodrigues, que é mestranda em educação. Elas vão pesquisar um pouco, né, as práticas familiares, e elas vão falar das mães pedagogas, de como que essas mães, com esse sentido pedagógico, elas vão diferenciando essas trajetórias também no ambiente escolar, a partir dessa incorporação de práticas pedagógicas nessas ações cotidianas. E esse estudo é muito interessante, porque quando ela vai comparar essas classes populares com essas classes mais abastadas, que ela fala, né? Ela vai dizer que, por exemplo, elas às vezes fazem as mesmas práticas. Por exemplo, todas as famílias, elas propõem brincadeiras para as crianças. Mas a família abastada, ela tem um sentido pedagógico, os jogos, eles são pedagógicos. Já a família de classes populares, elas tendem a propor essas brincadeiras, mas no sentido de tapar buraco, de preencher um espaço ali. Então, enquanto eu vou passar roupa, eu vou deixar meu filho brincando. Enquanto eu vou cozinhar, cortar uma batata, eu vou deixar o meu filho, sei lá, jogando no celular, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a principal diferença, essa intencionalidade que também é afetada por esse nível socioeconômico. Só que aí eu falo, tá bom, então o nível socioeconômico, ele diferencia. E aí, esse Costa, que sou eu, Tainara Nascimento Costa, eu estou escrevendo um artigo, pretendo publicar em breve, né, que é fruto da minha dissertação, que eu estou pesquisando necessariamente classes populares, eu estou falando de crianças pobres, assim, de famílias, inclusive, com o principal responsável pela criança desempregada, e que desenvolve ações pedagógicas com as crianças. E, na verdade, o que eu vou percebendo é esse gradiente de interações ali no ambiente, né, familiar. Por exemplo, que depende também muito da rede, que a rede de apoio que o principal responsável tem. A Maria Alice Nogueira também evidencia isso, assim. Às vezes a família ela pode ser pobre, ela pode não ter escolaridade, o pai às vezes pode ser analfabeto, mas ele pode trabalhar numa casa de família que tem uma pessoa que está ali orientando aquele responsável nas escolhas de escolas, nas práticas que ela pode desenvolver com a criança. Então, isso também influencia, assim. E é o que eu observei lá, que eu trago um pouco na dissertação que eu estou explorando agora, é que existem 3 tipos de apoio, né? O apoio neutro, que é aquele apoio que praticamente o responsável ele não está necessariamente interagindo com a criança por vários fatores. O apoio não estruturado, que eu evidenciei muito que às vezes os responsáveis eles tinham um apoio, mas ele não era estruturado, às vezes ele era com base até em ações violentas, por exemplo. Uma vez minha mãe falou, não, eu estou ajudando, eu vou botar ele para estudar. Eu boto ele para estudar com o chinelo do lado. Então, assim, eu não estou considerando isso um apoio estruturado. E um apoio estruturado, que é aquele apoio pedagógico, né, que equivale a essa dimensão da mãe pedagoga, que é aquela responsável que senta do lado, que tem aquela dimensão mesmo pedagógica, né, de explicar, de fazer uma intervenção mais direcionada com base na necessidade da criança que está ali, do filho dela, no caso. E aí eu trago aqui também um cuidado, né, que é os estudos em eficácia escolar, que tem pontuado que a escola também faz a diferença. E aí, assim, se eu perguntasse para vocês, não estou vendo vocês, infelizmente, mas se eu perguntasse para vocês, né, que característica escolar mais faz a diferença nessa construção de trajetórias, né? Nesse processo de desenvolvimento da criança, também na educação infantil. Eu não sei o que vocês me responderiam, vocês podem colocar aí no chat, depois eu vou ler, mas é a interação. E a interação ela é estruturadora, organizadora das práticas pedagógicas na primeira infância. Então, a interação e a brincadeira, elas precisam ser entendidas como ações importantíssimas, com uma relevância acentuada, e que precisa dessa intencionalidade, dessa estruturação e dessa importância, né, desse tempo. Muitas das vezes eu observava que as professoras davam importância. Não estou falando necessariamente que seja a realidade de vocês, né, mas assim, o que eu percebi é que às vezes elas estavam ali tão preocupadas com outras demandas que elas precisam dar conta, e elas muitas das vezes deixavam aquele tempo passar, assim, era um tempo riquíssimo.
Eu, quanto pesquisadora, né, eu tinha aquele tempo, eu ficava anotando, ou até hoje, quando eu vou fazer análise dos meus dados, eu falo, caramba, olha isso que é importante. Então, a gente vai vendo como que as crianças vão desenvolvendo o vocabulário. Uma vez eu presenciei, por exemplo, numa brincadeira, numa situação boba de brincadeira, assim, boba, né? Pra gente, né? Ela tava, 5 crianças brincando e elas estavam na brincadeira ali, fazendo uma lista de aniversário, e elas começaram a discutir se o A acentuado era a letra A, se continuava sendo a vogal. E elas entraram numa discussão ali super importante, e é isso, assim, numa situação de brincadeira. Então, assim, a brincadeira ela é coisa séria, ela precisa ser pensada. Esse momento de brincadeira, de interação, ele é muito rico muito mosquito aqui, nessa primeira etapa da educação básica. E aí, então, eu trago aqui alguns dilemas, né? Que o primeiro é a manutenção e o estreitamento de vínculo família e escola, nesse tempo, né, de distanciamento físico, é a formação e informação sobre os processos escolares, a orientação dos responsáveis sobre esses processos e práticas positivas para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças e também o apoio aos responsáveis. Assim. Parece, não é uma coisa tão fácil de fazer, mas estudos que têm investigado, né, programas de formação, programas de parentalidade, têm pontuado a importância e relevância desses processos para essas construções de trajetórias, porque é isso, é o que a professora Mariane também comentou ontem. Os responsáveis, isso não está muito claro para os responsáveis, né? E muitas das vezes eles querem sim a folhinha. Eu observar, uma vez uma professora falou, ai, Tainara, todo dia eu envio folhinha para eles, e assim, não era nada do que estava sendo trabalhado em sala de aula, mas ela enviava porque os responsáveis tinham aquela demanda. E ela, às vezes, até reforçava isso na hora da saída, né? Ali, enquanto estava se despedindo das crianças, ela falava, hoje a gente trabalhou isso. Porque senão ficava muito essa dimensão de que, não, então hoje elas só brincaram, hoje teve só brinquedo. Então, assim, muitas das vezes os responsáveis eles não entendem a relevância desse processo, dessa organização, né? Na pré-escola. E aqui, então, eu trago um mapeamento de algumas estratégias possíveis, né, que eu tenho mapeado enquanto pesquisadora. O primeiro é manter e estreitar os vínculos e afetos por meio das plataformas virtuais, né, o Google Meet, e também o WhatsApp. O WhatsApp ele tem sido uma das estratégias mais eficazes, porque permite também que os responsáveis gravem áudios, alguns que não sabem escrever, outros têm vergonha. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma plataforma, um aplicativo mais democrático. É o que eu tenho percebido. Convite as famílias para encontros virtuais síncronos. Esses encontros para estreitamento de vínculos têm sido muito importantes, até para um momento de socialização, né, desses objetivos pedagógicos que a gente precisa desenvolver na primeira infância. Hoje, né, mais do que nunca, né, essa socialização partilhada, compartilhada, né, escola, família, o convite às famílias para encontros, eu falei, encontros presenciais para entrega de kits para as crianças, materiais estruturados e não estruturados. E eu quero reforçar aqui, enquanto eu estava escrevendo a minha dissertação, né, eu encontrei um artigo muito legal, eu posso enviar para vocês também, ele foi realizado no Chile. E ele mostra, por exemplo, que os materiais não estruturados, eles promovem mais ganhos em linguagem às crianças, principalmente em linguagem matemática, né? Os conhecimentos, as crianças elas tendem a se desenvolver mais quando elas brincam com materiais não estruturados, e especialmente quando elas brincam em interação com outras crianças ou outros adultos mais velhos, né? Então, também ressalta a importância do docente ou então das outras crianças ali naquele momento de interação, desse brincar junto. E também encontros virtuais com as famílias, boletim relatório informativo da educação infantil, eu coloquei aqui uma observação, porque o boletim é realmente muito importante, esse relatório, mas acho que a gente pode pensar nas formas como esse relatório ele tem sido produzido e divulgado, né? Não só nessa comunicação, para que essa comunicação seja efetiva, né, de qualidade, que os responsáveis consigam compreender ali o que tem sido colocado, a relevância, mas também a leitura dele, porque parece uma coisa banal, mas assim, enquanto eu estava fazendo entrevista nas escolas, fazendo etnografia, eu encontrei muitos responsáveis que não sabiam ler e escrever. Então, assim, é importante a gente também ter cuidado com essas famílias para que a gente não acabe
tentativa não intencionada, a gente acaba aumentando as desigualdades entre as crianças e entre as famílias. Então, também tem tido comunicação via site, na plataforma, sites das escolas, mas aí também, mais uma vez, importante para que os responsáveis saibam manusear esses sites, essas plataformas, porque parece uma coisa simples, mas para eles não necessariamente é simples acessar essas plataformas. Partilha as interações na plataforma Instagram, né, no aplicativo, mas aí também o cuidado para manter a privacidade. Às vezes eu já vi também experiências que elas fecham, né, elas abrem aquela página só para as famílias, então garante ali uma privacidade, também um conforto para que as crianças, as famílias, elas tenham essa liberdade para se expressar, interagir naquele espaço. E a orientação, apoio individual e coletivo às responsáveis das crianças. Vocês têm mencionado bastante, né, que às vezes os horários eles são discrepantes entre as famílias, que nem sempre consegue reunir todo mundo, então pensar nessas estratégias que consigam envolver o máximo possível. Claro, isso aqui são estratégias possíveis, assim. Não necessariamente a gente vai conseguir, infelizmente, alcançar a todos. Às vezes a gente fica com essa utopia, assim, a gente tem esse desejo, mas infelizmente a gente não necessariamente vai conseguir alcançar a todos, mas assim, o máximo possível já é um grande resultado, assim. E aí eu trago aqui umas estratégias, algumas são verdades, assim, verdade não, todas são verdades, mas algumas são minhas mesmo, que eu vivenciei, outras eu peguei na internet para que eu consiga guardar um pouco a privacidade dos meus pequenos informantes, né, dos meus nativos, que são as crianças. Eles até me autorizariam a colocar aqui, mas por questões éticas eu não vou colocar. Então, eu fiquei pensando, assim, eu sempre fui uma criança brincante, né? Até hoje gosto muito de brincar. Até meus 15 anos, eu fui uma criança de rua. Então, enquanto eu preparava, eu brincava. Eu lembrava, né, do taco, do elástico, seu mestre mandou, amarelinha, pique bandeirinha, pique gelo, pique cola, de como que essas brincadeiras a gente pode estar desenvolvendo nesse processo em casa, né? Pique-esconde com as crianças em casa também pode ser uma alternativa. Mas eu trouxe aqui algumas atividades. Essa com elástico eu fiz na minha regência, enquanto eu era estudante de pedagogia. Essa daqui era uma pia, essa imagem aqui de papelão no inferior da tela, é uma pia que realmente foi uma responsável que fez para a criança, com papelão. E uma vasilha de plástico, né, para a criança brincar. Ela desenvolveu uma cozinha para a criança ali, com caixas. Também a gente pode colocar, por exemplo, uma folha, dá para a criança pintar, slime, as crianças amam slime. Eu lembro que assim que eu entrei para fazer etnografia, a gente conversava muito com as crianças, e para eu me aproximar um pouco delas, eu começava a falar sobre brincadeiras, conquistei todas. Eu era super disputada nas brincadeiras, assim, time de futebol, então, e o slime era uma brincadeira que elas queriam conversar sempre, assim. Trouxe também exemplos de livros, eu tenho até que outros eu posso mostrar depois. Que a gente pode estar acessando, disponibilizando para os responsáveis, né? Não necessariamente são objetos caros, a gente pode estar arrumando e disponibilizando esses materiais para as crianças e para os responsáveis, kits, né, que tem sido muito proposto nas escolas. O livro ele é muito importante, assim, porque eu tenho percebido, a gente quando fazia entrevista com os responsáveis, a gente perguntava se ele tinha livro em casa, se ele lia, costumava ler, e era muito importante, assim, para a gente perceber essa diferença de quanto que o ambiente escolar ele é um ambiente democratizador, assim, que democratiza, que dá esse acesso à criança ao livro. Eu mesma fui uma criança que o meu primeiro livro eu fui já ter, assim, bem velha. O que eu tinha em casa eram bíblias dos meus avós não estudavam foram acho que até quinta série. Então, assim, a importância que a disponibilização, né, do acesso desses materiais, eles têm importância, especialmente na primeira infância. Essa aqui no Bombolê sou eu, tá? Então, trago algumas atividades. Brincar com vasilhas. Aqui tem palitos, mas você pode substituir o objeto com o que tem em casa. Colocar feijão para a criança ficar
manuseando, ali brincando. Essa do papelão também, né, que você pode fazer um buraquinho para a criança conseguir desenvolver essa coordenação. Essa do chão também eu fiz com papel pardo e com cartolina colorida, né, para que as crianças vão seguir no caminho, respeitando os comandos. Então, aqui tem sempre os dois, né, a mão e o pé. Mas eu coloco também a mão direita, o pé esquerdo, e vou intercalando nesse caminho que eu fui desenvolvendo. Então, são estratégias possíveis que a gente vai desenvolvendo. Eu tenho uma amiga que ela tá com tem uma filha, ela estava até comentando, né, do atraso na fala, né, por conta da pandemia. E eu sugeri, por exemplo, karaokê. Hoje no YouTube tem um monte de música karaokê. Você pega o microfone e faz um karaokê com seu filho. Então, a forma como você pode ir estimulando essa linguagem também nesse ambiente doméstico. São estratégias possíveis, assim, vocês podem me dizer outras, vou estar anotando aqui também. É isso, assim, deixa eu ver. Outra dica que eu também tenho pensado bastante, né, é a organização do ambiente familiar. Então, a importância dessa conversa sobre o tempo, sobre o que farão naquele dia, sobre as notícias e novidades. São coisas que os responsáveis ou crianças mais velhas podem estar desenvolvendo com as crianças. A organização do espaço ambiente também. Disponibilizar fotos, produções das crianças. Então, se ela pintou ontem com o responsável, deixa essa produção na mesa, para que ela se olhe ali, né, para que ela se reconheça. Materiais para as crianças, disponibilizar, explorar livros literários. Ainda que os responsáveis não leem, disponibilizar esses livros para que elas possam folhear e ter esse contato, explorar da melhor forma possível. Brincar junto, não necessariamente deixar brincando ali sozinha. Claro, eu acho que tem um momento para tudo. A criança pode brincar sozinha, mas assim, a gente também pode estar ali brincando com ela, né? Propor algumas brincadeiras ali. Potencializar o diálogo, a elaboração de hipóteses. Então eu vou fazer uma comida. Quanto tempo eu posso deixar essa comida aqui? Conversar, ter essas falas elaboradas com as crianças, né? Então, a escolha e a autonomia das crianças também, né? Aqui ficou meio repetitivo, mas, por exemplo, crianças pequenas, deixá-las escolher as roupas que elas querem usar ali naquele dia, o sapato, conversar sobre o melhor roupa, a melhor alternativa, se ela quer fazer alguma coisa, incentivá-la, desafiá-la. Os estudos em eficácia escolares têm ressaltado muito a importância do feedback positivo. Então, não existe o errado e o certo, né? É um processo. Então, dar um reforço positivo para a criança, dar os parabéns, desafiá-la. Quanto mais desafio, né, um desafio adequado, ele é bom para a primeira infância. Então, assim, são estratégias possíveis que a gente pode estar desenvolvendo ali junto às famílias, considerando, claro, o contexto de vocês, né, onde vocês estão, para promover essa oportunidade educacionais da melhor forma possível. Aqui são as minhas referências, mas olha, estava faltando uma página aqui, mas aí eu vou desligar, vou apagar aqui e vou enviando as referências para vocês. E se quiserem, vocês podem me enviar um e-mail, eu mando tudo em PDF para vocês também, tá bom? É isso, obrigada, gente. Thay? Olá. Aqui as meninas estão te parabenizando. Tem até aqui, a Tânia está falando uma coisa que minha irmã também odeia. As crianças amam slime, mas as mães detestam. Né? E aí a Roberta coloca aqui que foi muito pertinente a sua apresentação, que é a importância do brincar suavizando o estresse da criança e oportunizando múltiplas aprendizagens. Quem dera que todas as famílias tivessem o conhecimento dessa importância e valorizassem o trabalho dos educadores. Parabéns pela sua fala. É bom, né? A Vera pode falar um pouco sobre isso. Você trazer esses elementos para a rede, né, de São João de Meriti, porque são ações, são estratégias que você está mostrando e que as professoras podem adequar agora ao seu contexto escolar, né? E conforme Mariane falou, Daniel, é a brincadeira com a intencionalidade. E nesse momento de pandemia, muitas professoras relataram que ela, em outras apresentações, elas relataram, né,
que elas, além de educar as crianças, elas estão educando os pais, porque elas têm que falar para os pais a forma como tem que ser feita e os pais participando. Aqui elas estão te parabenizando bastante. Deixa eu ver mais aqui. Mais parabenizações. De repente, Verinha, quer dar uma palavra? Tem uma aqui, apareceu. Como auxiliar os pais no estabelecimento de uma rotina? Alguns alunos acordam quase ao final do horário, acordado no Zap. Tá, que foi um acordo no Zap. Como? Esse como vale muito, mas o que eu tenho visto, assim, realmente é a conversa. Primeiro é demonstrar a importância da rotina. O negócio que o estabelecimento da rotina depende muito da configuração familiar, do responsável também, né, do horário de trabalho dele, porque às vezes ele trabalha até tarde, então assim, pedir para ele acordar cedo depende muito da hora que ele trabalha, como ele tem se organizado, ou está organizando ali a rotina dele também, porque a rotina da criança, ela é organizada a partir da rotina do principal responsável pela criança. Mas assim, eu acho que o que a gente pode estar fazendo é, de fato, assim, conversando com esses responsáveis, demonstrando a importância da criança dormir bem, dormir cedo, acordar cedo, ter essa rotina regular, né? Quando a gente fala de rotina, a gente fala de regularidade, né? Então, do horário do almoço, do café da manhã bem realizado, dependendo da idade dela, da introdução alimentar, do que ela está conseguindo acessar. Mas isso tudo é muito afetado pelas condições materiais e até pelo nível socioeconômico, pela formação da família também. Assim, a criança, de vez ela está ali e ela segue a rotina do principal responsável. E ela, muitas das vezes, não é vista como uma criança que tem os seus direitos e precisa de uma rotina específica. Então, eu acho que reforçar esse lugar da criança como um indivíduo de direitos, né, que tem as suas necessidades, que ela precisa ser assegurada a ela necessidades específicas que são diferentes das necessidades dos adultos, eu acho que isso é um caminho muito importante que a gente pode seguir. Então, conversar, se você está percebendo, talvez não necessariamente, acho que a gente pode fazer essa conversa e essa formação no coletivo, mas se isso não for o caso do coletivo, também conversar em particular, conquistar aquele responsável em particular, porque às vezes no miudinho a gente consegue fazer essa mediação. Porque às vezes também falta essa formação, porque como a professora falou e como vocês também têm pontuado, ele às vezes é a primeira experiência dele com a educação infantil, e a educação infantil é uma criança que vai seguir as minhas ordens, e não necessariamente que precisa ter os seus direitos, as individualidades garantidas. Então, a gente precisa reforçar. O livro que eu indiquei, esse daqui, ó, ele fala muito sobre isso. Ele tem aqui, ele inclusive coloca as faixas etárias e vai dizendo um pouco desse desenvolvimento, né? Ele vai ressaltando, por exemplo, os bebês, como que eles precisam ser estimulados de uma forma, as crianças bem pequenas, as crianças maiores, de 12 anos. Ele é muito interessante, eu aprendi muito, muito com esse livro mesmo, e ontem eu ouvindo o Daniel falando, falei, acho que ele leu esse livro. Porque, inclusive, os conceitos, né, esse período sensível da criança de 0 a 6 anos, ele está aqui muito bem descrito, e ele foi feito realmente para a gente, professores da educação infantil. Ele aborda crianças de 0 a 6 anos necessariamente. Então, é isso, assim, acho que fazer essa orientação coletiva e pontual, ela é um caminho muito pertinente. Acho que a gente nunca pode partir também de que os responsáveis não sabem. Às vezes eles atuam até ali para aprender, assim, realmente um desconhecimento. Depois que eu saí do campo, eu fiquei 1 ano nas escolas, né? Às vezes eu recebo uma mensagem. Hoje eu posso dar algumas dicas porque eu não estou mais na escola. Mas enquanto pesquisadora eu ficava bico encalada, eu não podia interferir naquela rotina. Então, às vezes, os responsáveis me pedem uma ajuda lá e eu vou e mudo, porque eles realmente não sabem. Isso, é o desconhecimento. E nessa pandemia, parece que eles ganharam uma autonomia, uma relevância muito grande. Então é importante assim, que a gente ofereça essas formações para essa socialização estruturada também no ambiente familiar. Thay, eu acho que você respondeu aqui a pergunta da Carla, que ela fez uma pergunta dessa questão de falar sobre dos pais, né? Você já respondeu. E a Selma, ela traz aqui um relato.
está te parabenizando pela palestra e ela gostaria de deixar um relato dessa semana. Ela fala assim: fizemos um telefone de lata para desenvolver a oralidade na Semana do Brincar. Uma mãe de um aluno com necessidades especiais foi no grupo e deixou um depoimento dizendo que o filho, nosso aluno, não quer mais soltar o brinquedo, que desde a terça-feira que está se divertindo com o brinquedo. Ficamos muito felizes pela valorização do trabalho e o aprendizado do nosso pequeno. Adorei, deixa eu só subir um pouquinho, adorei para servir de estímulos aos outros pais. A sua fala é tão bacana que me remeteu à infância, à minha infância. Eu fico pensando, se eu fosse pequena com a família que eu tive, eu estaria sem apoio, mas não apoio que eles não apoiassem a educação, mas por falta dos meios econômicos. Eu não sei se eu teria um telefone, porque entre a necessidade de você ter um telefone e ter o feijão com arroz dentro de casa, você prioriza o feijão com arroz. E aí, quando eu não penso em algumas estratégias, eu acabo cerceando, né, um pouco a trajetória. E quando você foi falando, eu só fui lembrando, assim, da minha mãe que trabalhava, que saía às 6 horas da manhã e só chegava às 10 da noite. E que, às vezes, eu ficava com a minha irmã, assim, caindo pelas tabelas, esperando ela chegar. E quando ela chegava, é que o exercício ia ser feito. Porque a minha avó só tinha feito até a 4ª série. Então, como é que a gente vai se vendo, né, com essa sua fala? Tem outra aqui que vem falando, a Nelly, né? Obrigado, muito produtiva a palestra, trabalhamos de acordo com a realidade. Tem criança que nos ensina determinadas brincadeiras, quem dorme primeiro, quem sabe comer tudo, quem pode ajudar a mamãe, ajuda a coleguinha dentro do Bento, que Bento é o frade, fará tudo que o mestre mandar, muito lúdico e interessante. Então, eu fiquei muito sensibilizada com a sua fala, e eu acho que quando a gente fala em trajetória das crianças, a gente pensa um pouco, eu pelo menos pensei em minha trajetória educacional. E aí eu posso o pessoal está pedindo aqui, Thay, o que você vai mandar. Você pode me enviar, que aí eu disparo para as pessoas que estão hoje na palestra, pelo e-mail. Mais alguém, gente, para estar falando aqui, escrevendo? E aí eu vou chamar a Aura. É muito interessante. Thay, desculpa. Esse livro aqui é muito interessante, ele foi organizado pelo meu orientador da Marlis também, maravilhoso, o Rodrigo está lá. E ele tem um artigo que eu citei, né? Um capítulo que eu citei da Maria Moanes e também da Blenda Rodrigues. E elas vão falar que os responsáveis, todos eles, independente de camada popular ou abastado, eles valorizam a escola, eles valorizam os processos pedagógicos. Eles não têm essa dimensão, eles não conhecem essa dimensão pedagógica, mas eles valorizam. Essa valorização está, inclusive, por isso eles pedem muita folhinha. Eles não querem que os filhos brinquem em casa, dá folhinha aqui, ensina logo. Eles vibram quando a criança sabe lá a primeira letra do nome. Então, assim, eles estão valorizando, mas o que está diferenciando ali é essa intencionalidade pedagógica, esse sentido pedagógico. E eu acho muito interessante a forma como a gente pode pensar estratégias para esse ambiente familiar. Então, orientar esses responsáveis para que eles introduzam essa intencionalidade na rotina ali que está ali. Então, tá bom, se hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu vou dizer para o meu filho o que eu tenho que fazer, eu vou separar a minha rotina. A gente, quando vai ao mercado, a gente não escreve uma notinha para não esquecer, vai ali com a criança, diz o que está escrevendo para ela, faz essa conversa com ela vai conhecendo palavras, vai ter um vocabulário ampliado. Então, assim, são coisas possíveis, assim, tá na nossa rotina. Não importa a forma como vai ser, assim, importa que a gente faça e que a gente tenha esse cuidado com essa primeira infância. Porque, de fato, tem afetado... Gente, tem um mosquito aqui. Essa pandemia tem afetado essas trajetórias de uma forma muito, muito relevante. Então, é muito importante que a gente pense esse cotidiano. Aqui o pessoal está parabenizando, está colocando lá os e-mails. Isso aí é tarefa minha. Verinha, você está por aqui, Verinha, para falar? Claro, me saboreando aqui, me deliciando com a fala da Tainara, que eu não conhecia ela, estou conhecendo hoje, eu só conhecia como referência da Marta, fala muito bem de você, queria te dar os parabéns. Eu acho que é uma mistura de dever cumprido e o sonho realizado, né?
Nós pensamos assim com muito carinho, Tainara, desse momento para a educação infantil, e você fecha com chave de ouro. Eu queria te dar os parabéns. Eu estou muito feliz de ver aqui no chat as pessoas elogiando, as pessoas querendo material. Queria te agradecer por você ter esse carinho de disponibilizar teu conhecimento, da onde foi a sua pesquisa, de onde você tirou esse conhecimento. Eu acho que disponibilizar isso para o grupo é um carinho que você faz para nós, enquanto professores e educadores de São João. Então, te agradecer por você estar disponibilizando esse material. A sua fala vem fechar tudo que foi dito durante essa semana, né? Tanto pelos palestrantes da UFRJ, como pelos nossos próprios profissionais, né, Marlis, da rede. As falas foram se encaixando, parece que foi tudo combinadinho, mas nós conversamos com os grupos separados, fomos levando a proposta em separado, mas parece que vocês comungaram da mesma fala, e fortalece o nosso fazer enquanto educadores que somos. Então, é só dar os parabéns mesmo. Eu estou convidando, né, já como eu fiz com os outros palestrantes, eu estendo o convite para que você retorne em outro momento à nossa rede. Sinta-se convidada por nós. Eu espero poder ter você em outros momentos aqui, para também estar falando mais um pouco para essa rede, e agradecer mesmo. Estou muito feliz em ter conhecido você, tá? Fica o meu abraço aí, meu agradecimento. A Áurea quer falar, Marlis, ela já está a postos. Áurea? Boa tarde, gente. Sou a Áurea Lobo, falo aqui da Superintendência Pedagógica. Tudo bem, Tainara? Venho agradecer em nome do nosso São José Carlos, da nossa subsecretária Rosemary. Eu também me emocionei muito, Maris, ouvindo a Tainara. Se meu áudio estiver ruim, me avisem, que eu desligo a imagem. Falar desse lugar, dessa infância, dessa trajetória, né? Passa um filme na nossa cabeça, porque hoje somos adultos, mas fomos crianças, né? E tudo que você colocou, né? A importância, o que a gente vem conversando, né? Esse lugar de importância que a educação tem na vida das pessoas. Como você falou aí, os pais podem não ter o conhecimento, mas eles valorizam. Eu confirmo, Tainara, mais de 20 anos na educação, e eu nunca tive um desrespeito, eu sempre tive muita valorização na educação popular, na nossa educação pública. E por isso nosso respeito também em tentar fazer cada dia melhor. Porque a gente vê essa valorização, de repente os pais com pouca escolaridade veem em nós, né, grandes esperanças, grandes projetos de vida, porque a gente está ali na relação com o filho e, de repente, a única coisa é a educação. Então, ele aposta muito na educação. E eu gostei muito da sua fala, porque reafirma o que a gente tem conversado, né? E nesse remoto, a educação se fez presente, com tantos desafios, né? Mas a gente não perdeu o vínculo e esse lugar de importância que a educação deve ter na vida das pessoas. Eu amei a sua fala, amei a sua pesquisa, colaboro com o Marlis e Verinha, tá? Parabéns, tá? Excelente, hoje a gente fecha com chave de ouro, eu estou muito feliz, queria parabenizar a Verinha e a Marlis, que trabalharam muito nessa Semana do Brincar, trazendo pessoas que, com certeza, contribuíram muito para a nossa rede. Então, fica aqui o agradecimento da Rede Municipal de São João de Meriti. Muito feliz e parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Vera, parabéns, Marlis. Semana do Brincar 2021 de excelência. Tchau, gente.